Olá, olá, gente. Oi, Maurício. Oi, Psimalu. Vou esperar vocês entrarem. Vamos falar hoje do mal-estar na civilização, texto do Freud. Angelita, oi. Oi, Darcy. Rose, Marcos, Desejan, oi. Gente, eu vou falar hoje do mal-estar na civilização, texto do Freud, que ele escreveu ali em 1929, publicou em 1930. Tudo bem, Darcy? Obrigada. Então a gente vai falar sobre esse incômodo que todo mundo tem, né? Todo mundo que pisa aqui nessa terra começa a sofrer. Por que que é assim, né, gente? Então, esse texto do Freud, ele ajuda a gente a entender por que que a gente sofre nessa vida. Por que que a gente fica triste, angustiado. Boa noite, Bruna. Diego, boa noite. Renato. Então, para falar desse texto hoje, o professor e psicanalista Marcos Simões vai estar aqui comigo para a gente conversar sobre isso. Eu vou deixar os comentários ativados, então vocês podem mandar a percepção de vocês, as dúvidas e tal. E aí a gente vai respondendo, tá? Eu quero interagir com vocês. Eu não apareço quase aqui, mas eu quero muito interagir com vocês, eu quero estar mais por aqui, aparecer mais, falar mais com vocês, conhecer vocês, tá? Então, podem deixar perguntas aqui, dúvidas, colocar o que vocês acham também sobre esse assunto. Eu vou convidar o professor Marcos. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Lu. Ai, fugiu aqui. Não tô te ouvindo, Marcos. Vocês estão ouvindo, gente? Agora sim. Agora sim. Apareceu? Agora eu tô te ouvindo. Então tá bom. Minha imagem tá ok aí? Imagem ok, som ok aqui pra mim. Joia. Pra você. Deixa eu ver aqui. Não estou vendo o comentário do pessoal. Peraí, deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou só sair aqui da conexão com você e eu já te chamo de novo, você me aceita de novo, tá? Pode ser isso. Aí. Tá bom. Aqui eu já... Vamos lá, eu tô aprendendo, então vamos ter alguns probleminhas aí pelo caminho. Mas continuem aqui, tá? Por favor. Tudo certo? Vini, Flávia, Sueli, professor Lucas, Ana Maria. Ai, que legal. Que legal que vocês estão aqui. Bruna, vai dar certo. Vai dar certo, Bruna. Nádia. Vitor, Vini. Cadê o professor? Agora ele sumiu. Vou tentar chamar ele aqui de novo. Boa noite, Nádia. Hipnoterapia, Gilberto, Luiz Clau. E aí, Marcos, tudo certo? Tá tudo ok aí agora? Tá me vendo? Pra mim, tudo ok. Então tá bom. Então, bora lá. Eu vou acompanhando aqui pela outra tela o comentário do pessoal. Certo. E aí, Camila?
Que bom que você está aqui, que bom que a gente pode ter esse papo, muito interessante, por sinal, né? E você quer se apresentar, Ah, Marcos? sim, pode deixar. Primeiramente, eu quero agradecer o seu convite, tá, para poder estar participando aqui com você. Para mim é um prazer imenso poder compartilhar esses momentos assim, essas experiências e poder participar, né, poder trazer aí um pouquinho de trocas, né, de compartilhar na psicanálise que a gente fala, de transmissão. Eu sou psicanalista já há 5 anos, né, eu atuo só com psicanálise e também em espaços assim de transmissão, né, de conhecimento, de grupos e tudo mais, supervisão. E o meu forte ali é atendimento, né? Todos os dias tem atendimento, vivo bastante a psicanálise. Hoje também estou entrando em outras áreas, mas hoje em dia o que eu gosto mesmo é de estar no set analítico, da prática, do dia a dia. Então, acho que é isso. Né? Muito bom, Marcos. Eu conheço o Marcos aí há algum tempo também. A gente troca muito sobre psicanálise, né? A gente é apaixonado por isso, né, Marcos? Sim. Então vamos lá, vamos falar desse texto do Freud, que é um dos textos aí mais lidos e um dos textos mais importantes dele também e que reflete no contemporâneo. Então, para começar, Marcos, você acha que o ser humano ser civilizado é natural da gente? Eu penso que é preciso, né, a gente se civilizar. Eu acho que é uma forma importante da gente poder sobreviver. Esse texto ele remonta assim a essa ideia, né, da civilização em si, como é importante a gente participar de uma civilização, de ter uma convivência, ter uma experiência dentro de condições, dentro de regras e situações. É um texto bem extenso do Freud, mas ao meu ver assim, viver de uma forma civilizada é uma maneira da gente poder colocar uma certa ordem. E essa ordem ela é necessária. Então, eu acho que sim. Eu acho que a gente precisa ser civilizados, assim, até na convivência, na troca, porque isso ajuda a gente a progredir. Né? Eu vejo que isso é necessário para o ser humano. Hum, E progredir também exige isso, exige você estar no meio de pessoas, mas para você estar no meio de pessoas existem certas condições. É aí que sim, muitas vezes os conflitos começam, né? exatamente. Tanto que o texto do Freud ele traz isso para a gente, né? Que para a gente ser civilizado existe um sofrimento ali, porque a gente tem que abrir mão de partes nossas que ficam incomodadas ao estar numa civilização, não é? Então, talvez ser civilizado não é o nosso natural, mas é necessário para que a gente conviva, porque se não fosse isso, a gente ia se destruir, né? Exato, exatamente. O ser humano em si, ele tem um senso da destruição, né? Tanto que Freud traz nesse texto a pulsão de morte também. E isso faz parte, o destruir faz parte da nossa civilização. Se não houvesse uma forma de ordenamento, talvez a gente nem existisse mais. Então é bom que a gente tenha essa forma de se civilizar. Por isso que a gente precisa dessa construção nossa, né, de convivência. O mal-estar, ele vai aparecendo à medida que a gente, às vezes, vai encontrando certas dificuldades nessa civilização. Uhum. Civilizar também remonta à questão dos nossos desejos, mas de muitas vezes não poder realizar esses desejos. Sim, Né? E aí que o mal-estar começa a aparecer. exatamente. Ter que reprimi-los, né? E isso gera sintomas, gera angústias, né? E aí que a gente vai para o setting para tentar resolver essas coisas. Sim, exatamente. Mas eu vejo que essa pulsão de morte, alguns autores hoje em dia até criticam, né, esse estado do destruir e chamam tudo isso de uma única pulsão. Aqui Uhum. para o nosso contexto, é bom a gente saber separar também o que é o destruir, o que é o não saber viver de uma forma civilizada. E civilizada aqui não no contexto assim daquela coisa categórica, é civilizada no contexto assim
da castração, né, da formação do superego, das condições que as pessoas têm que seguir. Uma grande mensagem desse texto é justamente essa construção superegóica. A gente poder viver em sociedade, a gente precisa constituir as nossas neuroses. Sim. E essas neuroses, claro que depois vai refletir dentro do setting, mas essas neuroses, elas muitas vezes previnem certas situações. Se não houvesse a neurose, talvez a gente, ou se ainda tivesse alguém aqui para contar a história, a gente viveria numa situação um tanto quanto ruim. Não estou defendendo aqui o campo da neurose no sentido ruim, Uhum. mas defendo o campo da neurose no sentido de perceber que existe um outro ser humano, que a gente tem que ter um certo limite das coisas também. O que eu vejo que às vezes as pessoas confundem o que é limite, o que é de fato ali algo que ela mesma evita fazer. Sim, uhum. Por um medo, por uma repressão interna dela, Às vezes sim. uma inibição, né? É, exatamente. Uhum. Então, o mal-estar ele é necessário. O mal-estar ele precisa existir. A gente precisa do mal-estar. Pois é, já entrando nesse assunto, por que que esse processo civilizatório traz sofrimento para gente? A gente já falou aqui, né? Já acabou de falar, mas para ficar mais claro, Marcos, por que que ele traz sofrimento? Bom, porque para a gente viver de uma forma civilizada, a gente vai ter que abrir mão dos desejos, né? A gente vai ter que abrir mão dos nossos impulsos e muitos dos nossos impulsos, principalmente quando se desenvolve lá na infância, eles não são relacionados especificamente à condição da sociedade, mas eles são relacionados à condição da satisfação. É uma Uhum, busca por satisfação. E esses impulsos, como numa estrutura do nosso inconsciente, eles não vêm numa percepção daquilo que pode ou não pode acontecer. O nosso inconsciente, como ele é regido pelo princípio do prazer, ele vem numa forma assim de buscar a qualquer custo aquela satisfação para poder reduzir uma tensão. Então, a troca é essa, né? Reduzir uma tensão. Só que acaba se esbarrando na realidade. E é a realidade depois, a partir das ações do nosso ego, né? Seguindo aí a constituição do superego em si, o mal-estar começa a surgir quando a gente também se depara com a construção do superego. É a partir desse momento que a gente começa a ter esse mal-estar. Então, a, o nosso inconsciente sempre tem uma função. Nós buscamos aquilo que nos falta, né, que é necessário para nós, e que, de certa forma, isso que a gente entende que falta vai, de alguma maneira, diminuir essa tensão que a gente tem. uhum, Acontece que é justamente nesse momento que os conflitos começam a aparecer. Como eu falei, o desejo da criança, ele não é um desejo contido, ele simplesmente vem. A criança, né, como diz a música, a pureza da criança, né, é justamente por não ter essa percepção de viver em sociedade, que essa sociedade tem essas regras. A criança, ela simplesmente vai vivendo as suas pulsões. Acontece que chega um momento que ela começa a se deparar com aquilo que nós chamamos de realidade. Como, por exemplo, entender que a realidade não vai trazer tudo para nós. É aí que os conflitos começam a acontecer, é aí que começam a surgir as dificuldades, que começam a surgir os conflitos no sentido assim, de uma briga familiar, os conflitos no sentido de uma briga social. uhum. Então, é uma das coisas que Freud traz nesse texto, que é o seguinte, é a busca pela felicidade. É uma tentativa de ser feliz a todo custo, e ele traz isso e é bem interessante a gente frisar. É como se a felicidade fosse uma coisa bastante utópica, né? Ficar buscando a felicidade e esquecer o que é a realidade. A gente tem sempre que lembrar que a realidade ela nunca vai nos dar tudo que a gente quer, né? Sempre vai faltar alguma coisa ou ela sempre vai dar um pouco menos do que aquilo que a gente espera, né? E isso também traz um sofrimento, Exato, porque a nossa expectativa está sempre maior do que aquilo que a realidade nos dá, né? exatamente. Exato. E, Marcos, qual que é a função dos pais no processo civilizatório?
de uma criança? Olha, esses tempos eu tenho estudado bastante a questão dos pais, até mesmo para nível assim pedagógico, né, nível didático, de ensino. E os pais em si, eles têm uma função essencial no desenvolvimento da criança. Até falo que a gente não vai ter crianças formadas de uma forma perfeita, isso não vai existir. Mas os pais, eles precisam interagir com a criança. Por mais que assim, a convivência possa ser boa, nós temos três dinâmicas que influenciam no desenvolvimento da criança, que é o ambiente que a criança está, os cuidadores, né, que são os cuidadores primários ali, principalmente os pais, e a própria criança na sua interação com os cuidadores e com esse ambiente. Fora fatores genéticos e assim, que são outras questões. Mas aqui no nosso desenvolvimento psíquico, precisa disso. Os pais, eles vão ter essa função de colocar a criança na realidade. A mãe, por exemplo, no começo da vida, a mãe, ela traz a maternagem, que é uma questão de Winnicott, que é uma questão de Melanie Klein, mas a maternagem. E o pai, nesse primeiro movimento da vida, ele também está nessa questão da maternagem em si, ele faz parte desse processo. Acontece que com o tempo a criança também ela vai entendendo a diferença entre as pessoas, ela vai reconhecendo esses objetos da sua realidade e a partir disso ela vai tendo uma interação com esses objetos. Quando isso acontece, a criança, ela também vai compreendendo aquilo que ela pode e aquilo que ela não pode. É aí que entra o papel dos pais, no sentido de, ao mesmo tempo que coloca a criança para viver a realidade, eles também têm uma função de mostrar para a criança aquilo que deve e aquilo que não deve, aquilo que pode e aquilo que não pode. Então vai inserindo na criança um movimento de levar a criança a conter esses desejos. E isso é importante. A mãe, ela tem uma função extremamente fundamental ali de colocar a criança na realidade. E é a mãe que apresenta o pai para a criança. O pai é aquilo que a mãe demonstra para a criança. É aquilo que a mãe conta. No início é uma conexão muito forte com a mãe. Só que conforme a criança ela vai interagindo com essa realidade, é ali depois que acontece o surgimento do pai. Então, essa relação dos pais em relação ao desenvolvimento da criança, essa comunicação dos pais tem que ser feita assim de uma forma bastante detalhada. Os pais precisam conversar sobre as crianças. Né? Não é simplesmente vamos fazer filho e está tudo certo para perpetuar a espécie. Não, a gente precisa também colocar uma certa condição de como nós vamos trabalhar com essas crianças, com os nossos filhos e tudo mais. Então, os pais, eles muitas vezes vão ter funções assim que são importantes. Por exemplo, a mãe, ela tem um lado do colocar a criança na realidade, ao mesmo tempo que o pai, ele tem um lado de empurrar a criança para a realidade. O pai é um grande corte. O pai tem que ser essa figura que corta a criança do olhar da mãe, que separa. O pai é a figura que entra nesse processo justamente para causar os primeiros mal-estar na criança. Né? Os primeiros movimentos assim de corte. Senão a criança fica presa à mãe. E uma criança presa à mãe, independente agora do comportamento da mãe, ela não consegue entrar na realidade de uma forma segura. Então, quanto mais os pais trabalham nesse sentido de formar uma base segura, e a gente não está falando aqui nada de perfeição, não é isso, mas de se sentir seguro naquele movimento, quanto mais os pais fazem isso com a criança, mais a criança vai entender que ela pode ir para a realidade. Senão ela vai crescer com medo. Ela vai crescer com aquele desejo da felicidade, vai crescer com a fantasia de que ela precisa de tudo ali, de que os pais precisam fornecer tudo. Então, os pais eles precisam colocar a criança para viver essa realidade, para ralar o joelho, para bater, para cair, para ela experimentar. E isso é importante. A gente vê hoje muitos pais com um certo cuidado, um certo tato para que a criança vá para a realidade, quando na verdade ela precisa aprender desde cedo que a realidade ela traz esse mal-estar. Que a realidade ela vai trazer uma separação dela com a mãe, uma separação dela com o pai, mas tudo dentro de uma certa proporção. Então,
pais, eles precisam proporcionar esses desafios para a criança, eles precisam proporcionar uma percepção para a criança de que a realidade é muito diferente daquilo que ela fantasia. Então, muitas vezes a criança não consegue sair nem do seu lado narcísico, ela fica presa ali dentro. Tem que preparar ela para esse mundo, né, Marcos? Para ela ter resistência também para encarar o mundo. Exato. E a criança só consegue vir se ela sentir essa segurança vinda dos pais. Senão ela vai se sentir insegura também. Bem lembrado. Outro detalhe que acho que é importante a gente dizer é que quando a gente fala pai e mãe, a gente está falando de papéis, que não são necessariamente, não é uma mulher necessariamente que vai fazer o papel de mãe, e nem um homem que vai fazer o papel de pai, né? Pode ser inverso, né? Pode ser uma avó que faz um papel de mãe, um avô um papel de pai, ou inversamente. Sim. Então, só para fazer esse parêntese. Sim, aí é bom a gente fazer essa separação, né? Na psicanálise a gente tem, até no set analítico a gente trabalha muito com isso, independente de ser criança ou adulto, né, ou adolescente, que é o seguinte, nós temos os pais, que são essas pessoas que cuidaram de nós, né? Pode ser o pai ou a mãe, pode ser o avô, a avó, alguém que esteve lá, que assumiu esse papel de cuidado. Sim. Desde a maternagem, por exemplo, mas em algum momento assumiu esse papel de cuidado. Então, são as pessoas que estão lá. Isso. Outro movimento que acontece é justamente as figuras que nós formamos, até mesmo num contexto de idealização. Né? Quando a gente é criança, por exemplo, que a gente fala assim, a mãe de fulano é melhor que você, ou o pai de fulano é melhor que você. Então a gente cria uma idealização de como nós gostaríamos que esses pais fossem. Mas ao mesmo tempo nós criamos as figuras parentais. E essas figuras nem sempre elas vão ser de acordo com aquilo que a gente gostaria. A gente tenta aproximar de um ideal que a gente forma também, mas a gente pode se deparar com situações dentro do setting de que aquilo que a pessoa está falando para a gente, aqui pode ser um adulto, pode ser uma criança, por exemplo, ou um adolescente, é um papel diferente daquela pessoa que realmente é o pai, ou a mãe, ou o cuidador. Então tem uma diferença muito grande. Na dificuldade de conviver com essas pessoas, cria-se um mundo idealizado. E esse mundo idealizado muitas vezes entra em conflito com o mundo real. É aí que, por exemplo, as figuras parentais passam a fazer parte do set analítico. Quando elas não correspondem com aquilo que a criança queria, mas que muitas vezes o adulto mal resolvido na infância traz para a sua fase adulta também. Querendo que os pais, ou que depois, nos seus relacionamentos, isso se corresponda e possa suprir a falta que ficou. Sim. Então é uma idealização muito grande dos pais aí. Exatamente. Tem que fazer o luto desses pais, né? Esses pais que nunca existiram. Tem que fazer um corte aí desses pais. É muito importante. E o que acontece, Marcos, quando esse processo de civilizar uma criança, quando isso falha? Sim. Bom, quando a gente fala do processo de civilização, nós podemos trazer aqui um paralelo com o processo existente, por exemplo, no complexo de Édipo. No Édipo, a criança passa a ter um corte nos seus desejos, principalmente nos desejos dos impulsos sexuais. E, a partir disso, a criança vai entendendo que existem regras, que existem condições. É claro que Freud traz isso como uma teoria, o complexo de Édipo. Mas a gente vê no dia a dia como que isso também é importante, como que isso pode trazer uma construção para a pessoa que muitas vezes ela não consegue lidar. Em que sentido? Né? Quando a criança ela começa a receber regras, a receber condições, aí a gente vê, por exemplo, quando Freud fala do caso do pequeno Hans, quando tem o caso do Homem dos Lobos, que relata coisas de criança e tudo mais, a gente vê a importância de colocar essas condições. A criança, ela precisa receber esse limitador, e esse limitador é justamente trazê-la para uma questão de civilidade, dela ser civilizada.
E ser civilizado é seguir essas condições da sociedade a qual os pais estão inseridos. Então é importante que a criança ela passe por esse processo do civilizar. Ela comece a entender que existem regras e condições. Senão ela vai crescer naquele mundo fantasioso, né, de que tudo pode, tudo não tem uma regra, não tem um limite. E ela não insere essa ideia de que viver de uma forma civilizada não é uma coisa proibitiva. É uma proibição, é uma castração do desejo, mas não é uma proibição no sentido de você não pode viver muitas das coisas que você deseja. Né? Tanto que Freud fala do movimento que acontece no nosso desenvolvimento psicossexual, que é o período de latência. E esse período de latência é um direcionamento da libido que na fase fálica não pôde ser ali satisfeito, e ele é direcionado para outros objetos, para uma outra percepção. E aí a gente vê o corte que acontece com relação aos pais, no sentido da pulsão de vida, da libido, e a busca por novos objetos para poder satisfazer esse desejo que lá foi reprimido. Então, a fase edipiana, ela é uma das construções que nós temos para colocar a criança a viver de uma forma civilizada. E esse é um papel dos pais. Os pais precisam ter esse papel de civilizar os seus filhos. Isso é importante. Então, quando isso falha, essa criança, quando se torna adulta, ela vai idealizar demais a vida, ou ela vai ser aquele adulto mimado, aquele adulto que tem dificuldade de lidar com as outras pessoas, que tem dificuldade de lidar com a diferença. Seria isso? Seria nesse sentido. Ou, então, a própria perversão. A criança ela pode vir, na sua questão, numa pulsão sexual, ela pode destinar isso para uma perversão, para um desvio daquela pulsão, né, daquele desejo que ela tinha. E pode acontecer muitas coisas. Essa civilização da criança, né, civilizar a criança, é você inserir a criança num contexto de compreender que ela vai se relacionar com outras pessoas e que essas outras pessoas também têm sua forma de ser. Tem um trecho desse texto do Freud, né, que ele fala da importância, por exemplo, de ter esse desequilíbrio na sociedade, onde muitas vezes tem um que domina e outro que é dominado. A gente vê, depois ele até falou isso no texto dele, na Psicologia das Massas, né? Aquele efeito manada, aquela situação em que as pessoas seguem um determinado líder. Então, no texto, ele até fala disso, fala dessa construção de um desequilíbrio que é necessário na sociedade. Se todos fossem iguais na sociedade, talvez gerasse mais conflito. Então, esse desequilíbrio, é claro que ele também não pode ser exagerado, senão vira uma ditadura. Aí o mal-estar é generalizado. Mas é um desequilíbrio que muitas vezes vai colocar a criança, né, a entender que essa realidade ela não vai trazer tudo que ela precisa. E ela vai ter que aprender a lidar com esse mal-estar. Ela muitas vezes vai entender que tem alguém que tem uma posse maior quando ela vai crescendo, na adolescência, por exemplo, mas ela precisa aprender com esse mal-estar. Se alguma coisa não ficou resolvida lá na infância dela, e não houve essa castração, não houve esse movimento dos pais, aqui não é só no sentido do castrar, mas no sentido de educar mesmo, né, de trazer condições, de colocar essa criança para realmente entender a realidade, e numa base segura, o que vai acontecer? A criança ela pode trazer situações mal resolvidas e isso tem um reflexo muito grande na fase adulta. Então, trabalhar com a criança, a gente vê um movimento não só da castração. Se houver uma falha da castração, ela pode trazer como uma perversão, ela pode trazer como alguma outra situação, ela pode vir achando que ela pode ter tudo, como no narcisismo primário, ou alguma coisa nesse sentido. Só que a hora que ela bater na realidade, a realidade vai ser diferente. E aí os conflitos começam a acontecer. Nós vemos hoje na sociedade muitas pessoas com essa dificuldade de lidar com o que acontece. Né? De, às vezes, ter uma opinião diferente e a pessoa não pode ter uma opinião diferente. A pessoa tem que pensar a mesma coisa.
A pessoa tem que... Se você, né, por exemplo, a Camila não concorda comigo, então o que eu vou fazer? Eu vou cancelar a Camila, né, porque a Camila não concorda comigo. E se eu for uma pessoa que influencio ainda, eu vou influenciar outras pessoas. Ó, pessoal, olha o que a Camila está falando. Está Uhum. totalmente errado. Então vamos cancelar a Camila. Na verdade, é um movimento que a gente precisa entender que muitas vezes as pessoas vão ter opiniões diferentes, percepções diferentes, e nós que precisamos aprender a conviver com isso. Isso faz parte desse mal-estar também. Não compreender que o ser humano tem a sua forma de viver, tem suas escolhas, tem sua maneira de lidar com suas dificuldades e tudo mais. Então, Sim. essa falha, ela pode ter muitas consequências aí. E de que maneira a psicanálise pode ajudar nesse processo de civilização quando essa pessoa, por exemplo, cresceu e teve esse processo meio defeituoso na infância, e então ela vai para o mundo com muita dificuldade. O que, que a psicanálise pode fazer para ajudar essas pessoas? Amanhã, por exemplo, eu tenho uma live pela EPC. A EPC sempre auxilia nessas questões, lá no YouTube, no canal da EPC. E lá eu vou falar sobre as psicopatologias e as estruturas psíquicas. Né? Então, o que tem a ver com esse sentido que a gente está conversando? Quando a gente recebe alguém no set, a gente vai perceber que essa pessoa ela passa por situações que podemos considerar um mal-estar para ela. Aquilo que causa um certo sofrimento. Né? Tanto que esse texto, em algumas versões, algumas editoras, ele se chama Mal-Estar na Cultura. Uhum. Né? Cultura em si. E a gente recebe as pessoas com uma dificuldade em lidar com uma realidade. O que pode acontecer de não compreender a realidade, mas aí pode ter uma projeção da infância, ou de trazer alguma coisa que é baseado já numa psicopatologia. Então nós vamos auxiliar essa pessoa a olhar para essas vezes na clínica, por conta da vivência lá da infância, ou uma falta de uma castração, ou uma ausência dos pais, mesmo que presencial ou emocional, né, essa ausência dos pais, isso vai fazendo com que se gere angústia, com que se gere sofrimento, se gere dificuldades. E aí essas dificuldades, essas angústias, esses sofrimentos vão aparecer na clínica. O que nós fazemos? Nós começamos a levar as pessoas a essa compreensão do que é a realidade dela, daquilo que ela está vivendo, daquilo que ela precisa experimentar, daquilo que ela precisa entender diferente. O olhar, muitas vezes, está numa grande fantasia. Como, por exemplo, num ambiente de trabalho, a pessoa fala, olha, as pessoas não gostam de mim. Eu não me sinto bem naquele lugar. Então, tem várias questões que podem surgir. O que será que está vindo da infância dessa pessoa, muitas vezes? Ou o que será que ela está entendendo dessa realidade? Por que será que ela quer que as pessoas gostem dela? Tem que ter um monte de coisa que acaba aparecendo depois no setting, que é essa dificuldade com o sofrimento. As Uhum. pessoas sentem muita dificuldade quando a gente fala do sofrer. É como se sofrer fosse uma coisa muito ruim. E as pessoas tentam fugir. Né? Até uma das passagens desse texto, o Freud fala isso, as pessoas tentam fugir do sofrimento. Mas se há um sofrimento, há alguma coisa que precisa ser pensada, alguma coisa que precisa ser entendida de uma forma diferente. Se há um sofrimento, há uma necessidade de compreensão daquilo que pode estar acontecendo. Acontece que as pessoas vão buscar alternativas, elas vão buscar, por exemplo, na sublimação, elas vão buscar objetos substitutos, para tudo isso para tentar tamponar. Até, acho que, se eu não me engano, é a segunda passagem desse texto, Freud fala, por exemplo, da religião. As pessoas vão buscar a religião de uma forma assim para tentar conter um certo sofrer, conter uma certa angústia. Então o ser humano ele está sempre tentando fugir do sofrimento. Não é que a gente deva sofrer, não estou aqui numa posição masoquista, que não é isso. Mas é que a gente precisa entender o que é o sofrimento. O que é essa angústia que as pessoas estão passando, essa dificuldade que elas estão passando. Só que o próprio ser humano, muitas vezes, não consegue olhar para isso. A busca da felicidade é tão grande que se eu não tenho essa felicidade, eu sofro, mas eu tento fugir do sofrimento. E aí está o tempo todo o gato atrás do rato.
né? O tempo todo tentando encontrar a felicidade, e a felicidade está o tempo todo escapando pelas mãos. Então o ser humano ele tem um certo pavor do sofrer, mas ele não para muitas vezes para entender o que é esse sofrimento. É isso que a gente acaba se deparando lá no set. Né? Obviamente, não posso ser tão simplório aqui em dizer que as pessoas sabem o que é o sofrimento. Muitas vezes elas têm conteúdos recalcados, conteúdos reprimidos, e isso, né, não vem para a consciência. Mas a consequência disso acontece. Como, por exemplo, uma pessoa que ela pode passar por uma situação na infância, de um abandono, por exemplo. E quando ela vem para a fase adulta, ela sofre com essa dificuldade, muitas vezes, do relacionamento, do trabalho, da vida em sociedade, da própria convivência em casa, ela não saber lidar com a possibilidade, de novo, de ser abandonada. Mas ela não sabe disso. Então ela experimentou coisas no seu passado que fazem com que hoje ela tente evitar. Então o ego sempre tem esse trabalho de evitar situações. Porque como que vai acontecer, Camila? Nós vamos viver experiências hoje que vão estimular coisas que estão no nosso inconsciente. E que muitas vezes isso vai despertar, isso que eu falei do princípio do prazer, o inconsciente ele vai responder diante daquilo que nós estamos recebendo de estímulos. Então, respondendo a isso, aquele conteúdo que estava recalcado também vai surgir. A partir do momento que ele surge, o nosso ego ele tem esse trabalho da repressão, de reprimir um conteúdo. Mas o ego não tem o trabalho de reprimir a consequência desse material. E isso é o que vai gerar muitas vezes a angústia. Isso vai gerar um sofrimento, isso vai gerar um sintoma. E é com isso que a gente vai trabalhar na clínica. A gente precisa dar voz para essa angústia, dar voz para esse sofrimento, dar voz para esse sintoma, para que a pessoa consiga olhar para isso e entender. O sofrimento, muitas vezes, que ela está tendo hoje, se nós formos analisar, ele em si talvez não faça tanto sentido. Mas é porque ela não está vivendo esse sofrimento a partir do hoje. Ela está vivendo esse sofrimento a partir de alguma coisa da sua infância. Uhum. A única coisa é que esse material não vem para a consciência. Então, ela não tem essa percepção. O trabalho do psicanalista é justamente esse. É levar a pessoa a ter uma consciência do porquê desse mal-estar. Do porquê de estar incomodado. Do porquê de, muitas vezes, achar que as pessoas não gostam dela. Achar que as pessoas precisam fazer tudo por ela, achar que muitas vezes é o outro, né? A gente fica sempre nesse conflito, é o outro na minha vida, o outro. E eu? Então, a gente vai ver muitas pessoas tentando fugir do sofrimento, quando na verdade esse sofrimento pode trazer muitas respostas. Só que, mais uma vez, não pode ser tão simplório assim. Às vezes é um material que está ali no inconsciente que não é tão fácil de ver. E aí a pessoa ela precisa dar conta disso. Né? Ela precisa ter um ego mais estruturado para que se possa trazer isso para a consciência. Não é todo o conteúdo que vem. Sim. Então, as pessoas sofrem, mas nem sempre elas sabem porque estão sofrendo. Só que chega um ponto, Camila, sabe o que acontece às vezes? O sofrer se torna parte da forma de viver. E aí, que a gente vê, por exemplo, processos assim das pessoas que elas se veem se vitimizando ou coisas assim, que muitas vezes também precisa ser entendido. Será que eu realmente nasci para sofrer? Será que realmente é essa a vida que eu tenho que levar? Por que que eu vou normalizar o meu sofrimento? Eu preciso entender o meu sofrimento. Preciso entender onde está a raiz disso. Por que que eu sofro tanto? E muitas vezes eu só consigo fazer isso quando me isento do outro, ou seja, eu paro de trazer isso como se fosse algo que é provocado pelo outro, na verdade são só estímulos que nós temos do lado de fora, e eu começo a lidar com o sujeito, que sou eu, né? Que é a minha constituição, é a minha forma de viver. Quando eu começo a olhar para mim, quando eu me deparo com a minha sombra, eu começo a entender que tem muitas coisas ali que são responsabilidade minha. Eu preciso trazer para mim. Eu preciso entender o meu mal-estar. Eu preciso entender a minha necessidade de muitas vezes achar que eu devo ser feliz. Né? Eu preciso entender isso. E preciso entender que a minha realidade, ela muitas vezes, ela precisa ser melhor elaborada por mim mesmo. Eu muitas vezes não estou conseguindo enxergar essa realidade como de fato ela deve ser. Então, no setting, a gente leva as pessoas a se depararem com a realidade. A
fantasia tampona muito isso. Né? E nós precisamos tirar esse tampão dos olhos das pessoas para que elas possam enxergar e entender o que elas podem fazer com essa realidade que muitas vezes elas estão tamponando. Então não é um trabalho fácil, Não. mas é um trabalho muito importante no setting, devolver a visão daquilo que não se consegue ver. É isso que a gente precisa fazer. Então, mesmo que a gente sofra por conta de precisar reprimir alguns desejos para poder viver em sociedade, tem como ter prazer nessa vida, Marcos? Tem como ter prazer. É até uma questão que envolve relacionamentos. Vamos pegar esse tema que é mais fácil assim da gente poder compreender. Tem como a gente viver momentos de felicidade. Né? E é o seguinte, Camila, eu preciso entender que essa realidade ela não vai ser da forma que eu idealizo. Eu preciso sair das fantasias, eu preciso sair daquela ideia de que eu preciso ser protegido, eu preciso sair da ideia da proteção dos meus pais, eu preciso olhar para mim, eu preciso romper com coisas do meu passado que antes eu tinha como algo que era necessário. Por exemplo, vamos pegar o contexto do Freud, no Mal-Estar da Civilização. Quem falou que eu tenho que ser feliz? Onde está determinado que eu tenho que ser feliz? Hoje, até mesmo com as redes sociais, a gente vê as pessoas, postam coisas, dão risada, tão feliz, toma seu café, e a gente começa a achar que a gente não está. Então, gera um movimento qual as pessoas precisam compreender melhor o que é felicidade para ela. Às vezes, a felicidade, para mim, é diferente da felicidade que você sente. Uhum. E é possível ser feliz quando a gente passa a reduzir a necessidade de que o mundo, as pessoas, as coisas nos sirvam. Eu preciso aprender a viver com perda, eu preciso aprender a viver com conflito, eu preciso entender que a realidade ela é uma realidade pesada, ela não é uma realidade leve. Então dá para ser feliz? Dá, desde que eu entenda o que é felicidade para mim. Muitas vezes a minha felicidade está no momento que eu paro no meu dia, sento e tomo o meu café. Isso me deixa feliz. Acontece que há um boom de uma necessidade de felicidade, que você é feliz quando você está passeando na Disney, que você é feliz quando você está cheio de coisas, que você é feliz quando você, sabe, sempre depositando em objetos a função de deixar a gente feliz. Uhum. E quando, na verdade, nós precisamos entender o que é felicidade. Mas talvez felicidade possa ser a redução do meu sofrimento. E isso já me deixa feliz. Parar de atribuir felicidade a objetos e trazer a felicidade realmente num contexto de entender a minha realidade e poder conviver com ela. Né? Eu acho que dá para ser feliz, sim. Desde que eu pare de culpar o mundo e as pessoas daquilo que eu vivo. E comece a observar o que eu preciso fazer para eu viver melhor nessa realidade. Aí eu consigo reduzir o sofrimento. Exatamente, Marcos. Eu acho que a gente tem duas perguntas aqui. Uhum. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo ver. Quais as consequências disso? E no caso, quando a mãe não apresenta o filho ao pai, o que pode acontecer? Sim. Bom, eu vou trazer um exemplo. Né? Eu vi um exemplo há uns tempos atrás que foi muito interessante. Né? Até a gente conversou sobre isso. É uma mãe que ela teve um relacionamento, o cara era envolvido com problemas na sociedade e tudo mais, e não teve nenhuma participação no desenvolvimento da criança, no crescimento da criança. Que tem muito hoje em dia, Marcos. Tem, acontece bastante, infelizmente acontece. Uhum. Né? Então, o que aconteceu? O menino, ele cresceu, obviamente, e a mãe, ela trouxe para ele, quando ele perguntava do pai, ela trouxe para ele um pai que era um advogado, um pai que era uma pessoa justa, um pai que era uma pessoa assim comprometida. Ela trouxe uma construção de um pai. Né? E isso fez com que o menino crescesse e, por exemplo, se tornasse um advogado. Né? Então,
o primeiro ponto, quando a gente fala dessa constituição da criança ligada à mãe, é que ela vai ter o pai que a mãe der. Então, esse é o primeiro ponto. Se a mãe pintar um pai fraco, independente de como seja o pai, a criança absorve isso. Se a mãe pintar um pai forte, opressor, a criança ela vai absorver isso. Então, essa tem uma grande importância na questão da comunicação. Agora, quando a gente fala, por exemplo, e é um movimento muito importante, que até estava vendo um vídeo do Jung esses tempos, né? Não é especificamente dele, mas uma temática que envolve ele, que fala do puer a eternos, fala da mãe que não consegue se soltar da criança. Ao mesmo tempo, cria uma contrapartida em que a criança também não consegue se desprender da mãe. Até tem tem um vídeo no YouTube, o nome dele agora me fugiu o nome. Se eu não me engano é O Parto, se eu não me engano. Que é um desenho, se eu não me engano é esse, posso estar enganado no nome. Que é o desenho de uma mãe que ela não deixa romper o cordão umbilical. Né? Uhum. A criança nasce, na hora que a criança nasce, o médico vai cortar, ela não deixa. E eu vou dar um spoiler aqui, mas apenas para chegar nesse contexto. Tá? Então, o que acontece? Essa criança cresce conectada à mãe. E tudo é pela mãe. A criança vai para a escola, a mãe está junto, porque tem o cordão umbilical, a criança faz isso. E aí a mãe também começa a ter essa vivência, ela não pode conhecer outras pessoas, porque tem um menino conectado a ela. Ou seja, quando a mãe não consegue desprender do filho e o filho não consegue se desprender da mãe, cria uma simbiose muito forte. E essa simbiose vai trazer para a criança o que muitas vezes parece uma proteção da mãe, mas vai trazer uma dificuldade para a criança, porque ela não vai conseguir ir para a realidade. Ela não vai, é óbvio, quando eu digo isso parece estranho, né? Parece que a criança vai ficar alucinada. Não, não é isso. Né? Eu digo no contexto da criança, ela mesma entender que ela precisa viver a vida dela, que ela precisa construir a sua própria vida. Até o contexto, hoje de manhã eu estava vendo um vídeo sobre isso, o contexto de honrar o pai e a mãe é no sentido, a gente vê até isso no aspecto bíblico, né? É no sentido de você dar continuidade na vida e de você poder ter a percepção de que você se desprendeu dos seus pais e que você pôde fazer algo melhor, algo a mais daquilo que vinha sendo feito. Isso é honrar pai e mãe. Agora, quando, por exemplo, a mãe ela não permite que isso aconteça, a criança ela vai se sentir insegura. Porque o lugar mais afetuoso qual é? É o útero. É o útero da mãe, quando a criança está lá, é o lugar que a criança está mais protegida. Não importa nem como a mãe seja ali. Mas dentro do útero é o lugar que a criança está mais protegida. Quando ela sai para essa realidade, ela começa a se deparar com os conflitos da realidade. Se uma mãe não permite que a criança vá para a realidade, digo no sentido de entender que ela precisa ir para a vida dela, começar a construir a sua vida, a criança ela vai insegura. E isso vai gerar confronto quando ela se deparar com a realidade. Porque vai chegar uma hora que ela vai precisar romper. Vai chegar uma hora que, por exemplo, na naturalidade da vida, a mãe vai vir a falecer. Sim. E a criança não aprender a viver por ela mesma, ela vai se tornar um adulto simbiótico a essa mãe. E aí ele não consegue viver a realidade. Uhum. Isso pode gerar vícios nessa criança, né? Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque no desenvolvimento da criança, ela também vai precisar lidar com essa angústia de separação, por exemplo. Né? Ela vai ter fase de escola, ela vai ter fase adolescente, e ela, de alguma forma, vai ter que aprender a lidar com essa angústia. Pode gerar vícios, por exemplo. Então, a superproteção, ela é problemática. Ela causa um mal-estar muito grande. Né? Porque à medida que você imagina que você está protegendo, na verdade, a proteção ela tem até um certo ponto. Senão, ela prejudica. É aquela velha expressão, Camila. Todo excesso esconde uma falta. Então, se há um excesso de cuidado, isso vai gerar uma falta muito grande. Primeiro que tem uma falta da mãe. Ela precisa entender o porquê dessa necessidade de cuidar ao máximo.
Segundo, que vai gerar uma falta na criança. E depois vai gerar um ser humano aí, um adulto, com conflitos da infância. Infelizmente, a gente vê muito na sociedade hoje. Nós vemos aí homens saindo mais tarde da casa dos pais. E tem relação com esse puera eternos que é tratado na linha mais junguiana, mas na linha, assim, da psicologia analítica. Né? E, na verdade, é preciso haver essa ruptura. Essa ruptura ela é necessária. É o mal que é necessário para que a criança ela possa entender que ela é separada da mãe. E aí ela possa continuar. Só que a mãe também precisa entender que ela precisa romper com a criança. Se a mãe não faz isso, a criança vai crescer insegura. Ela não vai ter uma percepção real, né, verdadeira dessa realidade. Certo. Muito importante isso, Marcos. Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui. Vamos ver se alguém tem mais alguma pergunta. Vocês querem perguntar alguma coisa, gente? Fica à vontade, pessoal. Camila, enquanto o pessoal traz aqui alguma pergunta, alguma coisa, tem até umas anotações que eu fiz desse texto do Freud. Uma das questões que ele traz, ele fala assim, né? A vida tal como nos coube é muito difícil para nós. Né? Traz demasiadas dores, decepções, tarefas insolúveis. Para suportá-la, não podemos dispensar paliativos. Então, Freud até fala que a gente tem uma necessidade de ter fugas, né? De usar mecanismos de defesa, de muitas vezes buscar alternativas para poder lidar com essa realidade. Ela não é fácil, a realidade ela é pesada, ela é crítica, a realidade ela é algo assim que nós precisamos de muita análise para a gente poder olhar para ela. A gente aprende desde cedo a fantasiar, a buscar alternativas. Então, essa expressão do Freud, ela é muito importante nos dias de hoje. O que as pessoas têm buscado como soluções alternativas, né? Como formas de escapar dessa realidade? Por que será que as pessoas têm essa necessidade? Então, a análise, ela também vai levar a isso, a você, a muitas vezes, aos poucos, né? Isso também não acontece de uma sessão para outra, mas aos poucos poder compreender como que é importante você também entender que a realidade ela vai decepcionar, que a realidade ela vai trazer dores, ela vai trazer frustrações, e somos nós que precisamos entender dessas frustrações, dessas dores. E, óbvio, difícil um ser humano que vai suportar tudo dessa realidade também. Sim. Mas ela é necessária de ser vivida. E desenvolver formas, né? Usar a criatividade para lidar com esse sofrimento, fazer o que tiver no nosso alcance para tentar resolver os problemas, mas o que tiver fora do alcance também entender que há coisas que a gente simplesmente só precisa aceitar, né? Sim. Tem uma pergunta do Douglas. Posso ler, Camila? Pode. Douglas, ele pergunta assim, vou ver aqui pelo computador. Ele fala assim, quais atitudes o psicanalista ou de que forma ele pode ajudar o analisando a perceber isso em si, ou compreender que ele agora é o adulto e independente da mãe, ele agora deve fazer a própria vida. É legal essa pergunta do Douglas, né? Que é como se fosse fazer uma travessia. Como é que a gente ajuda os analisandos a fazer essa travessia? Né? E o psicanalista, primeiro, ele precisa compreender que o analisando tem seu tempo, tem sua forma de lidar com esses conflitos. A dor que dói em nós não dói igual nas outras pessoas. Esse é o primeiro ponto. O psicanalista ele precisa ter esse lado mais empático, mas esse lado empático ele tem uma certa ressalva. Não é aquela empatia assim de se colocar no lugar do outro, não é aquela empatia de dizer que eu sinto o que você sente. Não, você não sente, você só sente a sua dor. Mas é importante o psicanalista compreender que o analisando tem a sua forma de sofrer, tem a sua forma de viver essa angústia também. Né? Então, como é que o analista ajuda o analisando a atravessar esse momento? Quando ele começa a entender o movimento transferencial,
começa a entender como é que o analisando olha para essa realidade, os seus desejos inconscientes que vão surgindo, e muitas vezes pode estar pautado no medo de um abandono, pode estar pautado num conflito com o pai e com a mãe, pode estar pautado na rejeição, na angústia de separação, em elementos assim complexos de Édipo. Então, o analista, ele precisa primeiro se sintonizar diante daquilo que o analisando está trazendo. E segundo, começar a trazer para o analisando essa percepção. Não adianta, Camila, um analista, já numa psicanálise selvagem, já chegar para o analisando e falar assim, olha, você está vivendo que nem uma criança, né? Você é infantil. Por que isso não se encaixa na psicanálise? Primeiro, porque eu não estou respeitando o outro. Segundo, porque eu preciso entender se esse é o momento de falar isso. Sim. Eu só posso falar alguma coisa para o analisando quando o analisando ele está se aproximando desse conteúdo. Né? Senão eu vou criando resistências. Então, o analista, ele também não pode ser aquela pessoa que tem um certo medo de falar. Ele precisa conversar com o analisando sobre determinadas questões. Identificou algo, vai trazendo para o analisando, né? Vai trazendo essa convivência, insiste numa fala sobre a mãe, insiste numa fala sobre o apego, insiste numa fala sobre os cuidados que ele recebia, que hoje ele não está recebendo mais. Insiste numa fala, por exemplo, como o Douglas falou da postura de um adulto, né? Insiste numa fala sobre aquilo que ele acha que ele ainda precisa dos pais. O corte, eu gosto muito do termo agogê, que na civilização antiga era muito utilizado. O corte ele deve acontecer, mas muitas vezes nos deparamos com situações que esse corte não aconteceu. Então fica-se preso como se fosse uma dívida. Muitas pessoas acham que elas têm dívidas com os seus pais e fica-se também com uma dificuldade em, muitas vezes, poder olhar para si, olhar para a sua própria vida. Então, o psicanalista, ele precisa levar aos poucos para essa pessoa, entendendo aquilo que pode gerar uma resistência. Não adianta você falar que alguém é infantil. Você tem que ir construindo com essa pessoa ao ponto de ela mesma compreender, nossa, acho que eu estou agindo com infantilidade. Né? E aí, a partir disso, fica mais fácil de trabalhar. Não é só tornar consciente, mas é tornar consciente e levar a pessoa a compreender o que ela pode fazer com aquilo que agora está consciente, para ela tomar novas decisões. Exatamente, Marcos. A Flávia perguntou se vai ficar salva a live. Vai ficar, tá? Vai ficar no meu Instagram e no canal do Marcos, lá no YouTube. Sim. Não tem mais nenhuma pergunta. Excelente encontro. Parabéns, Camila e Marcos. Muito obrigada, Flávia. Eu acho que falamos tudo, Marcos. Ou ficou alguma falta? Sempre vamos ter faltas. Né? Isso sempre vai acontecer. Sempre vai existir falta na nossa vida. Que bom. Mas se vocês tiverem alguma reflexão, quiserem me mandar lá no meu direct, podem ficar à vontade, que eu respondo vocês, o Marcos também. Sim. A abordagem do Marcos é incrível. Camila, momentos como esse trazem muito esclarecimento, gratidão. Eu concordo com você, o Marcos explica muito bem mesmo, tem uma dica boa. Parabéns, pessoal, foi ótimo. Muito obrigada, Marcos, por estar aqui falando desse assunto importante. Obrigado a quem esteve aqui assistindo, acompanhando, perguntando, participando aqui com a gente. E eu quero estar mais por aqui, então vou aparecer mais vezes. Que bom. E é isso. Muito obrigada, Marcos, por participar aqui também com a gente. Eu que agradeço, Camila. Muito obrigado a você pelo convite mais uma vez. Que possam existir muitas outras possibilidades aí. Tem bastante psicanalista que também tem conteúdos diferentes, percepções diferentes dessas que eu trouxe, e isso é muito legal. Acho que a psicanálise ela precisa disso, dessas construções. E é um compartilhar de experiência. Então, que esta seja assim, a primeira de muitas outras que você possa fazer. Né? E se você me permite trazer para o pessoal, é o seguinte, é importante a gente repensar o que é a felicidade, né, para a gente. E a importância da gente poder compreender
que muitas vezes a realidade ela está sendo tamponada pela nossa maneira de viver as nossas fantasias. Então a gente precisa se construir no sentido de sair do princípio do prazer e entrar no princípio da realidade. Qual é a minha realidade? O que será que é isso que eu estou sentindo? Por que será que eu estou sentindo dessa forma? O que será que está acontecendo que eu estou passando por isso? A gente precisa trazer essa construção para nós. Como eu disse, as pessoas muitas vezes estão numa busca incessante de felicidade, quando na verdade elas vivem muitos momentos felizes, mas por conta das suas fantasias elas não conseguem compreender. Então, viver a felicidade é diferente de buscar a felicidade. Só que a gente só encontra momentos de felicidade quando a gente para de ter uma percepção de que a gente é infeliz. Na verdade, a gente vive situações que muitas vezes podem nos fazer sofrer. Mas trabalhar isso e poder compreender como que a gente pode também aproveitar melhor o tempo que a gente tem. Parar de se cobrar, parar de ser crítico com a gente mesmo. Muitas vezes a gente se cobra, a gente tem que estar dentro do padrão do que as outras pessoas colocam, porque se eu não tiver isso é porque eu não faço parte desse grupo. A gente precisa sair do efeito manada e começar a olhar para a gente, começar a olhar para a nossa própria forma de ser, para a nossa construção, para a nossa vivência. Eu não preciso ser aquilo que as outras pessoas acham que eu devo ser. Eu preciso ser quem eu sou e poder conviver com as outras pessoas. Eu vivo melhor com as outras pessoas quando eu entendo que eu não tenho nenhuma dívida com elas. E eu também tenho que deixar de aprisionar as pessoas. Às vezes eu até comento com o pessoal, né? As pessoas não precisam gostar de mim. Mas eu entendo que vão ter muitas que podem gostar e tá ótimo. A gente tem que sair de um compromisso, uma coisa pesada, que tem assim que as pessoas precisam fornecer um papel para a gente de que a gente tá indo bem e desassociar isso de felicidade. A felicidade ela é vivida em instantes, né, em momentos, são sensações, são sentimentos. E às vezes a gente está tão preso querendo encontrar a felicidade que a gente tem tantas oportunidades de ser feliz e a gente não faz isso, né, por conta de fantasias. A felicidade está na realidade, é naquilo que a gente vive. Então a gente precisa pensar nisso. Talvez eu seja uma pessoa feliz, eu só não estou sabendo viver essa felicidade. E eu acho que a gente precisa pensar um pouco nisso, né? Viver melhor aquilo que a gente tem, aquilo que a gente é, e pensar como é que eu posso ser melhor. Às vezes a minha felicidade ela está ali num olhar diferente que eu posso ter de mim mesmo, num olhar diferente que eu posso ter da minha vida, das minhas experiências, e eu acho que a felicidade está fora. A felicidade está dentro. A gente só precisa enxergar melhor e perceber como que é essa felicidade que eu sinto. Felicidade a gente sente, né? A gente não conquista. E é isso que as pessoas muitas vezes estão deixando de fazer. Deixando de viver momentos felizes em detrimento de outras coisas, em detrimento de um status, em detrimento de objetos externos. Felicidade é interna. Não dá para ser feliz. Desde que a gente realmente perceba quem a gente está sendo e o que a gente está vivendo. Então, para poder compartilhar um pouquinho aí dessa percepção desse texto, ele fala muito sobre o sofrimento e a dificuldade em ser feliz, né? A felicidade como uma grande fantasia. Mas dá para a gente ser feliz. Só a gente poder olhar melhor como é que a gente está vivendo. E o ideal, ele inviabiliza o que é possível, né? Se a gente ficar focado ali no ideal, a gente nunca vai alcançar esse lugar do possível. Exato. Exatamente. Bem pensado. Né? Se eu vivo achando que eu tenho um ideal para ser feliz, talvez eu não viva. Né? Talvez eu não experimente de fato o que é a minha vida. Eu vou viver esse ideal. Então eu fico infeliz porque eu acho que eu não sou perfeito. Eu acho que eu não sou ideal. Né? Quando na verdade não é nada disso. É muito diferente disso. Exatamente. Muito obrigada, Marcos. Eu que Obrigada agradeço, Camila. por esteve aqui assistindo, acompanhando a gente. E até uma próxima. Até. Tchau, tchau, Tchau. pessoal. Tchau, gente.